Bom dia! Hoje são 15 de agosto de 2020, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Veja a oração aí. Temos aí: o casal lembra do passado. O casal lembra do passado. Como você vê, essa afirmação aí está entre aspas, porque não é minha. É de um jornalista da revista Isto É. Então, eu pergunto, será que você vê algum erro aí de língua portuguesa? Veja aí a oração. O casal lembra do passado. O casal lembra do passado. Há algum erro aí de língua portuguesa? Veja bem. Será que existe algum erro aí? Sim, claro que sim. Existe um erro de língua portuguesa aí. E vamos analisar esse erro. Então eu vou pegar aqui a revista Isto É. A revista Isto É está aqui, ó. Revista Isto É desta semana, do dia 12 de agosto de 2020. Hoje são 15. Número 2639. E aqui na página 58 desta revista, mais um erro de língua portuguesa, página 58. Então veja aqui, é uma matéria com o título Cultura, e traz aqui a foto do casal Barack Obama e Michelle. Barack Obama e Michelle. Matéria escrita pelo jornalista Felipe Machado. Aqui está. E aqui o erro de língua portuguesa. Vou aproximar de você aí o texto. Então veja. Está escrito assim: em um bate-papo informal, o casal lembra do passado e reflete sobre valores familiares. Veja apenas essa parte aí. Em um bate-papo informal, o casal lembra do passado. Veja essa expressão aí. O casal lembra do passado. E aqui um erro de língua portuguesa em relação ao verbo lembrar. Aqui o casal lembra do passado. O correto seria: o casal lembra o passado, ou então o casal se lembra do passado. Mas do jeito que está aí, o casal lembra do passado, aí o erro de língua portuguesa. Então vou explicar isso aí melhor. Veja o quadro que fiz. Acima, o verbo lembrar. O verbo lembrar. Esse verbo, gente, ele tem várias regências, entendeu? Várias. Então vou apresentar aqui apenas as duas aí principais. Então o verbo lembrar, dependendo da oração em que ele se encontra, ele pode ser verbo transitivo direto, que pede um complemento sem preposição, ou pode ser um verbo pronominal, com um pronome se. Olha aí acima à direita. Lembrar-se, lembrar-se. Aí o verbo lembrar pronominal. Nesse caso aí, pronominal, ele vem como verbo transitivo indireto. Pede um complemento com preposição, entendeu? Quando ele vem na forma pronominal, com o pronome se. Lembrar-se. Lembre-se aí também de outro verbo, suicidar-se. O verbo suicidar-se é pronominal. O lembrar-se pode ser pronominal ou não, como você vê aqui. Já o suicidar-se sempre é pronominal. Então veja, vamos aos exemplos. Eu digo assim na letra A: eu lembrei minha adolescência. Corretíssimo.
Eu lembrei o que? Minha adolescência. Minha adolescência é o objeto direto. E o verbo lembrar aí é verbo transitivo direto. Eu lembrei o que? Minha adolescência, entendeu? Então o verbo lembrar aí como verbo transitivo direto. Na letra B de bola, eu digo assim, um casal diz assim, lembramos nosso namoro. Lembramos nosso namoro. O verbo lembrar aí como transitivo direto. Lembramos o que? Nosso namoro. Então, nosso namoro é o complemento, objeto direto, complemento sem preposição. Então, o verbo lembrar aí é verbo transitivo direto. Não é aí o verbo lembrar-se pronominal, não é. Na letra C, eu digo assim, Renato lembrou o acidente. Olha aí, Renato lembrou o acidente. Corretíssimo. O verbo lembrar como verbo transitivo direto. Renato lembrou. Lembrou o quê? O acidente. Então, o verbo lembrar como verbo transitivo direto. Pede o complemento sem preposição. Agora, coisa diferente é o verbo lembrar-se pronominal. Aí vem a diferença. Na letra D de dado, eu digo assim, Renato se lembrou do acidente. Olha aí a diferença. O verbo lembrar-se, ele pede preposição de. Pede preposição de, já é um verbo transitivo indireto. Ele pede um complemento com preposição. E aí vem, na letra D de dado, Renato se lembrou. Se lembrou de quê? Quem se lembra, veja bem, quem se lembra, olha o se aí, pronome. Quem se lembra, lembra-se de, olha a preposição, lembra-se de. E quem lembra, lembra o, lembra a. Olha a diferença. O verbo lembrar sem o pronome se é transitivo direto. Com o pronome se é transitivo indireto. Pede uma preposição. Então, na letra D, Renato se lembrou do acidente. Renato se lembrou de quê? Do acidente. Então, o verbo lembrar aí, pronominal com si, ele pede um complemento com preposição. E a preposição de se lembrou do acidente, de mais ó, do acidente. Entendeu? Então, quando você usa o verbo lembrar, cuidado. Se ele não for pronominal, se você não colocar o pronome, ele é transitivo direto, sem preposição. Se você colocar o pronome se, ou nos, ou vos, aí ele será transitivo indireto. Pede um complemento com a preposição de. Quem se lembra de alguma coisa, de alguém. Viu aí? Então, na letra C, ó, Renato lembrou o acidente. É o verbo lembrar, sem o se. Agora, na oração D, olha a diferença. Renato se lembrou. Se eu coloquei o se, então vem a preposição de, obrigatoriamente. Renato se lembrou do acidente. Então, do acidente é objeto indireto. Na letra E, lembrei você. Corretíssimo. É o verbo lembrar como transitivo direto, sem o pronome se. Então, quem lembra, lembra alguma coisa. Lembrei você. Lembrei o verbo. Você, objeto direto. Lembrei quem? Você, objeto direto. Outra coisa é, lembrei-me de você. Olha a diferença. Esse lembrei-me aí já é o verbo lembrar pronominal. No caso aqui, o me, porque estou tratando de mim. Eu me lembrei de você. Olha a diferença. Compare a letra E com a letra F. Na letra E, verbo lembrar. Na letra F, também o verbo lembrar. Só que na letra F já é o verbo no pronominal, lembrar-se. Então, quando você coloca o lembrar-se, sempre haverá o quê? A exigência de preposição de. Então, ó, lembrei você, na letra E, correto. O verbo lembrar, transitivo direto. Na letra F, lembrei-me de você, também correto. Já é o verbo lembrar-se, pronominal,
E aí exige a preposição de. Entendeu? Aí está o quadro explicativo. Agora vamos ao erro da revista. Aí está, veja o quadro. O erro da revista foi esse, veja aí. Está escrito lá assim: o casal lembra do passado. Aí está o erro de língua portuguesa, em relação ao verbo lembrar. Viu aí? O casal lembra do passado. Não. Não. Para que essa expressão do passado fique correta, é fundamental colocar aqui o se, porque aí o verbo tem que ser o lembrar-se. Lembrar-se, verbo lembrar pronominal. Aí sim, precisa da preposição de. Mas tem que vir aí o pronome. No caso aí, ó, o casal, o certo seria: o casal se lembra de quê? Do passado, o verbo lembrar-se. Ou então, o casal lembra o passado, entendeu? Então veja, o erro da revista. Colocou o verbo lembrar aí, não pronominal. O verbo lembrar como transitivo direto. Só que colocou a preposição de. O casal lembra do passado. Não. Só exige a preposição de quando o verbo lembrar é pronominal e o pronome vem. Então, as duas opções corretas. O casal se lembra, olha o se. E aí o verbo fica transitivo e indireto. Pede a preposição de, ó. O casal se lembra do passado, correto. Ou então o verbo lembrar como transitivo direto. Eu digo, o casal lembra o passado, correto também. Viu aí? O erro da revista foi colocar o verbo lembrar pedindo preposição de sem ser pronominal. Certinho? Muito obrigado.